Oi, gente, estamos aqui para a nossa última aula, aula 12, tá? Do cálculo 1. E eu resolvi fazer uma aula sobre aplicações do cálculo na engenharia. Eu vou trazer 4 aplicações para vocês, eu vou trazer 2 conceitos, mas eu vou trazer 4 aplicações no movimento aí para vocês, tá bom? Então, movimento, vamos lá. O que é um movimento retilíneo? O movimento retilíneo é um movimento ao longo de uma reta coordenada. Tá? Então, você vai colocar ele ao longo de uma reta. Então, você pode imaginar que a sua partícula se mova aqui ao longo do eixo X ao longo do tempo. Tá? Então, suponhamos que escolhamos unidades para medir a distância e o tempo e que iniciamos as observações do movimento em t igual a zero. À medida que a partícula se move, sua coordenada x é uma função do tempo t. Então, dizemos que x é função de t, ou seja, x é a variável dependente de t, que é a variável independente. À medida que o tempo vai passando, o x vai mudando, tá? Então, é a posição da partícula em função do tempo. O gráfico da posição contra o tempo é a curva posição versus tempo. E o deslocamento da partícula é a diferença entre duas posições distintas e indica a mudança de posição dela. Em primeiro lugar, o eixo X, tá? Ele vai ser o tempo. Então, esse eixo da reta real em T, né, que as abscissas vão ser indexadas por T, medem valores de tempo. Então, os valores vão ser dados em segundos. E o eixo Y, tá? Ele vai indicar os valores crescentes e decrescentes ao longo de uma reta vertical de posição da partícula. Então, para y igual a zero significa que a partícula está no repouso. Para y igual a 2, significa que a partícula está a 2 metros da origem. Para y igual a menos 2, a partícula está a menos 2 metros da origem. Então, é como se a partícula estivesse se movendo, né, ao longo de uma linha reta, e ao longo do tempo a gente pudesse ver como isso vai acontecendo, tá certo? Aqui eu coloquei e tá incorreto isso aqui, né? Vou já trocar.
Bom, eu esqueci de parar a gravação, né? Então, enfim, vocês chegaram a verificar, né, o que que eu fiz aqui para mudar, né, a questão. Não tem problema. Então, tá aqui, ó. Então, a posição da partícula, ó, S, ou X, no caso, né? Aqui só na grafia do livro tá X, né? Lá do grafia do Anton. Mostra para a gente aqui, ó, um gráfico. Então, aqui a partícula está no lado positivo da origem, está no sentido positivo aqui do gráfico, na parte positiva do gráfico, e aqui a partícula está na parte negativa. Então, significa que o quê? Ela estava aqui, passou pela origem, voltou e começou a voltar de novo e passou, tá? Então, isso aqui parece muito com o movimento harmônico simples, que é uma coisa que a gente vai descrever aqui. Isso aqui tem a cara de uma função cosseno, tá bom, gente? No nosso caso, a função de velocidade é a derivada da função posição. Portanto, v é dx dt, tá certo? Então, por que, gente? A velocidade ela é a taxa com que a posição varia, ela é a taxa de variação temporal da posição. Então, a velocidade expressa o quão rápido um objeto se move. Tá? Ela vai dizer para a gente o quão rápido, em que direção ele está se movendo, em que sentido ele está. Como o movimento é unidimensional, é retilíneo, a única direção que ele pode se mover é numa reta aí horizontal, tá? Ou vertical, no caso de uma queda livre, por exemplo. Então, ele vai sempre se mover numa dimensão. O sentido vai ser especificado pelo sinal. E a magnitude, a magnitude vai ser especificada pelo valor aí que a função assume no determinado instante de tempo. Então, ó, v de x maior que zero implica em uma posição crescente, ou seja, o movimento é no sentido positivo. V de x menor que zero implica uma posição decrescente, o movimento é no sentido negativo. V de x igual a zero implica em posição constante, isso é, a partícula está em repouso. E o sinal da velocidade indica, na verdade, o sentido do movimento, tá bom? V igual a zero, repouso, são a mesma coisa que está parado, tá bom, gente? O módulo da velocidade. O módulo da velocidade implica em quão rápido uma partícula está se movendo. Por exemplo, uma partícula se movendo com 2 metros por segundo se move com a mesma rapidez que uma com menos 2 metros por segundo. Só que ambas se movem em sentidos opostos. O objeto aí com V igual a 2 metros por segundo está se movendo para a direita. O objeto com V igual a menos 2 metros por segundo se move para a esquerda. Isso aqui vai fazer sentido para vocês do seguinte meme aqui. Informação inútil, mas interessante, ó. Professor, eu só errei o sinal, olha. A casa está de cabeça para baixo, né? Professor, eu só errei o sinal, tá tudo alagado. E o bueiro livre aqui toda a água. Professor, eu só errei o sinal, ó. A alça da xícara para dentro. Porque, em geral, o sinal ele vai expressar aí o sentido da coisa, né? Aqui, ó, o cara na contramão, tá? Então, existem diversos. Eu sou a data da guerra. Isso aqui é bacana. A porra dos caras do Império Romano com uma shotgun aqui, né? Uma machine gun. Aqui ele não errou só o sinal, não. Aqui ele errou. O ortopedista errou o ângulo aqui, né? Botou 0, botou 90 graus no lugar, tá? Então, você vê, né? A partícula no sentido positivo, ela pode estar se movendo com a mesma rapidez, mas no sentido oposto. Então, isso se caracteriza uma velocidade diferente, tá bom? Agora, ambas teriam o mesmo módulo. A aceleração. A aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade instantânea com respeito ao tempo. Tá? Em outras palavras, ela explica para a gente como a velocidade muda. No movimento retilíneo, tá? No movimento retilíneo, a velocidade ela vai se expressar como uma mudança de sentido ou uma mudança no módulo da velocidade, tá bom?
não vai expressar uma mudança de direção porque o movimento é retilíneo. Agora, em outros movimentos, como por exemplo no movimento circular uniforme, a velocidade do objeto ela é constante em módulo, ou seja, ele tem o mesmo valor de velocidade em todos os pontos do percurso circular. Só que essa velocidade ela está mudando. Afinal, a velocidade ela é tangente à trajetória. Por quê? Porque ela é a derivada, de fato, da posição, né? Então, ela é tangente sempre ao deslocamento, tá? Pela própria definição de derivada. E, nesse caso, a velocidade ela é tangente à trajetória e a aceleração é perpendicular à velocidade. Por quê? Porque ela só provoca uma alteração na direção. Tá? Isso é um movimento circular uniforme, que é algo que vocês devem ter visto aí na física geral e na física do ensino médio. Tá? Então, no nosso caso, a gente não vai se preocupar com variação de direção. Isso vocês vão deixar para a física 1. Por enquanto, a gente vai só se preocupar com alteração de sentido ou de módulo da velocidade. Qual é a relação entre posição e aceleração? Bom, se a velocidade é derivada da posição e a aceleração é derivada da velocidade, a gente pode estabelecer uma relação direta entre posição e a aceleração. Por quê? Porque a aceleração é a segunda derivada da posição. E o que é a segunda derivada? A gente viu no curso de cálculo 1 que a segunda derivada é a concavidade. Tá? Vamos lá. Variação da velocidade. Tá? A relação da velocidade, né? Todas as relações que a gente viu entre concavidade, né? Se a aceleração for positiva, a concavidade do gráfico da posição é para cima, e se a aceleração for negativa, a concavidade do gráfico de posição é voltada para baixo. Tudo isso aí está mantido. Qual a relação entre a variação da velocidade e a aceleração e a velocidade? Ou seja, a velocidade e a sua variação ao longo do tempo. A velocidade aumenta se os seus valores são crescentes, ou seja, se V está aumentando, né, é porque a sua derivada é positiva. Então, a aceleração, que é a derivada da velocidade, tá, ela tem o mesmo sinal que a posição, que a velocidade. Tá? Então, se a aceleração e a velocidade têm sinais iguais, tá, a velocidade aumenta, tá, em módulo. O que significa isso? Se a velocidade está ficando cada vez mais positiva e a aceleração é positiva, a velocidade tende a aumentar. Se a velocidade é cada vez mais negativa, o objeto se move com uma velocidade de módulo crescente no sentido negativo, ou seja, a velocidade começa a ficar cada vez mais negativa e a aceleração é negativa, o módulo dessa velocidade tende a aumentar, só que o movimento é no sentido oposto. Agora, a velocidade diminui em módulo se os seus valores são decrescentes, ou seja, a velocidade está diminuindo. Significa que a sua derivada, né, uma velocidade positiva e uma derivada negativa, significa que ela está diminuindo, e uma velocidade negativa e uma derivada positiva significa que ela está aumentando, certo? Então, sinais diferentes entre velocidade e aceleração diminuem o módulo da velocidade. Sinais iguais de velocidade e aceleração aumentam o módulo da velocidade. Então vamos lá, né? Aqui já é o penúltimo aqui, né, do gráfico desculpa, o penúltimo slide sobre o movimento retilíneo. Então, aqui a gente vai tratar um pouco da curva posição versus tempo. Então, o sinal da função de posição indica em que lado do eixo a partícula está. Se os valores são positivos, como mostrado no gráfico da primeira figura, tá? Significa que ela está desse lado aqui, à direita de x. Tá? E se os valores da função forem negativos, significa que ela está à esquerda de x, à esquerda da origem, desculpa, à esquerda de zero. Tá? A inclinação da reta tangente, a derivada, a taxa de variação, em qualquer instante de tempo desse gráfico da posição versus o tempo, ele vai dar velocidade. Duas derivadas positivas indicam que a velocidade é positiva, que a partícula se move duas derivadas positivas, né? Derivadas positivas indicam que a velocidade é positiva, porque a velocidade é derivada da posição. Então, aí a partícula se move no sentido positivo, tá? Derivadas negativas indicam que a velocidade é negativa, ou seja, agora a partícula se move no sentido negativo. E derivadas nulas indicam que a partícula está momentaneamente parada. Não necessariamente ela está em repouso absoluto. Tá? Ela pode estar num movimento, por exemplo, harmônico simples, e ela está invertendo a velocidade dela. Para ela inverter essa velocidade, ela tem que parar primeiro, para depois começar a mudar o sinal e aumentar a velocidade em módulo, alterando seu sentido. A relação aceleração e posição. A aceleração é a segunda derivada da posição. Então, uma aceleração positiva indica que a concavidade da curva de posição é virada para cima. E a aceleração negativa indica que a concavidade da curva de posição é virada
para baixo. Uma outra grandeza física relevante também é o trabalho, tá? O trabalho é uma grandeza que descreve o quanto a energia de movimento de um sistema variou quando aplicamos uma força sobre esse sistema. Então, em geral, né, as forças não são constantes, elas mudam, tá? Só que nesse caso, a força ela não muda como função do tempo, ela muda como função da posição. Então, a força é a variável dependente e a posição é a variável independente. Tá? Uma das formas de compreender as forças é admitir que elas possam variar conforme mude a posição em que a aplicação da força ocorre. Um bom exemplo é a força elástica, um dos exemplos que eu vou apresentar aqui. Quanto maior a elongação de uma bola, por exemplo, uma bola quanto mais esticada ela está, ou quanto mais comprimida ela está em relação à posição inicial de equilíbrio dela, maior a força aplicada. Então, quanto menor a elongação, menor a força. Quanto maior a elongação, maior a força. Tá? Portanto, ela varia conforme mude a posição de aplicação da força. Tá? Vai mudando a posição que a força está sendo aplicada, vai mudando o valor da força. No caso unidimensional, o trabalho é determinado por uma integral. Então, a integral de f de x dx. Vocês vão ver definições mais gerais para o trabalho, sobretudo no caso bidimensional. Mas essa aqui é uma boa definição, tá? E serve para o caso unidimensional. Então, aqui, ó, vamos lá. Variáveis. No caso do movimento, a gente fez uma análise em que a posição era uma variável dependente e o tempo era uma variável independente. Todo esse curso a gente trabalhou com y sendo a variável dependente e x sendo a variável independente. Agora a gente vai fazer algumas pequenas mudanças. Ou seja, a posição dependia do tempo, que estava livre para mudar independentemente de qualquer coisa. Então, no movimento, a variável dependente é a posição, que é expressa aqui simbolicamente por x de t, e o tempo é a variável independente, ele é simbolizado por t. Então, esse parênteses significa que o x depende do valor de t. Tá? A mesma coisa do trabalho. No caso do problema do trabalho, a força F depende dos valores de posição em questão, depende dos valores de x, e ela, por isso, é uma variável dependente, enquanto a posição x é uma variável independente, porque ela pode ser variada livremente. Então, as referências são essas e vamos botar a mão na massa para resolver alguns problemas. Esse aqui é um artigo meu que foi aprovado para publicação, estou terminando aí de fazer as alterações, vamos lá. Então, uma introdução. Todos vocês estudaram, tá, a segunda lei de Newton. E vocês viram que a segunda lei de Newton nos diz que F é igual a m vezes a aceleração. Isso pode ser escrito da seguinte forma: F é igual a m vezes dv dt, desculpa. Tá? Que é isso? Uma equação diferencial. O que diabo é isso? Bom, diferencial vem de derivada. Tá? O cálculo diferencial está associado a derivados. Uma equação diferencial é uma equação que tem a ver com uma derivada. Tá? Ela tem uma derivada lá nela. Então, aqui a gente tem uma equação com uma derivada. Em geral, a força ela pode depender ou da posição, ou da velocidade, ou do tempo, ou de nada. Tá? O nosso primeiro caso é o movimento retilíneo uniforme. Vocês devem ter visto também a lei da inércia. Inércia. Afirma que um corpo, quando livre da ação de uma força resultante, tá? Permanece no mesmo estado de movimento, que é retilíneo uniforme ou repouso, a menos que sobre ele se exerça uma força. Tá? Esse é o conteúdo da lei da inércia. Ela não está formulada dessa maneira. Tá? Então, permanecer no mesmo estado de movimento, tá? Movimento retilíneo uniforme ou repouso, significa o quê? Significa que a velocidade do objeto é constante quando a força resultante é nula. E o que é a força resultante ser nula?
significa que a soma das forças exercida sobre determinado objeto é nula. Significa que não tem força? Não necessariamente. Poderia ser o caso, né? Mas não necessariamente. A condição aí que tem que ter é que a soma das forças seja nula. Por exemplo, quando você está sentado numa cadeira, tá? Isso é perigoso, né? Lá ele aí, né? Vou ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui. Você está sofrendo a ação da força peso que é exercida pelo planeta Terra sobre você. Mas também a cadeira exerce uma força sobre você no sentido oposto, por isso que você fica parado, que é a força normal. Elas não são ação e reação, tá, gente? Peso normal não são ação e reação. São duas forças diferentes, de natureza diferente, exercidas no mesmo corpo. Por mais que elas tenham, nesse caso, intensidades iguais, em sentidos opostos, elas são duas forças exercidas no mesmo corpo. Então, aí você está numa condição de força externa resultante nula. Ou, né, vamos supor que você tenha faltado uma infância para você, sua mãe está lavando o pátio, seu pai está lavando o pátio, qualquer pessoa, pode ser homem, mulher, pode ser ele, ela, ele, dile, delo, elo, qualquer pessoa, independente do seu gênero, orientação sexual, tá? Pode estar lavando o pátio, mas você não teve infância. Aí tá bem ensaboado o pátio, bem liso mesmo, de maneira que as forças de atrito sejam muito pequenas. Aí você já tomou aquelas ali, aquelas Heineken, aquelas Stella, né? Ou mesmo a Glacial, se você tiver ruim de rendimento. E aí você se joga, pô, de peito lá no, no chão da sua casa e vai curtir a infância que você não teve. Aí você dá ali de cara no portão. Né? Tem vários memes dessa natureza. Significa o quê? Muito provavelmente você estava com uma velocidade quase constante, porque não tinha força nenhuma para frear você. Você era um corpo livre ali. Por quê? Porque você estava sob a ação de forças resultantes quase nulas, né? Por causa da força de atrito muito baixa. Você se joga de peito no chão, vai arranhar, ralar todo o seu peito. Né? Então, o sabão e a água ali criaram uma película que diminuiu muito a força de atrito que você sentiria. Você não chegaria muito longe, mas você chegou longe o suficiente para se sofrer a ação de uma força e separado, né? A força do portão, que acabou também com a sua dignidade. Então, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui no YouTube uma ilustração do que eu estou falando aqui. A internet está uma maravilha, né? Para não dizer outra coisa. Que é treinamento até falha, porra. Ah, se lascar. Aqui, eu vou botar aqui. Pô, agora eu não sei como é que, sei lá, se jogou de peito no. Eita, pau. Só besteira aqui. Aqui, ó. Olha essa criançada feliz aqui. Se jogando de peito aí no sabão, no chão de sabuada. O sabão, ele diminui a força de atrito entre a pele e o chão. Aí tá. Eita, pau. Por isso que eu falei para você, que às vezes você não teve uma infância, você quer voltar a fazer isso, né? Então, óbvio que não é seu caso, né? Então, tem coisas bem. Tem vídeos bem piores. Eu trouxe um vídeo até divertido aí das crianças tendo um momento feliz escorregando no sabão, né? Então, nesse caso, tá? Do movimento retilíneo uniforme, a mesma coisa. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui no YouTube aqui sobre aquaplanagem.
Eu acho que ele ilustra melhor isso. Aqui, ó. Olha aí. É. Ele vai com 70 km por hora. Passar pela água vai frear. Agora ele vai para 90, vai aquaplanar o carro. Ó. Olha aqui. É. Bacana, né? Vamos lá. Então, gente, nesse caso, tá? Quando a soma das forças externas é igual a zero, a aceleração é zero, tá? Vamos chamar a aceleração de AX, tá? Porque é a aceleração, componente X da aceleração. Posteriormente, vocês vão estudar movimentos com mais dimensões, tá? A gente está estudando só com uma, porque ele é unidimensional, ele é movimento em linha reta. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Nós vamos fazer primeiro com integrais é, indefinidas. Então, a gente vai dizer que é o seguinte: AX é igual a dvx dt, que é igual a zero. Isso implica em dizer que, para que a velocidade, para que a derivada da velocidade seja zero, significa que Vx é uma constante. Tá? Porque se eu derivar uma constante, tá? Se derivarmos qualquer constante, seu resultado, o resultado da operação é nulo. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte: vamos considerar que a velocidade da partícula no tempo t igual a zero seja um valor v0, tá? Assim, então, vx de zero é igual a v0. Só que quando eu aplicar t igual a zero aqui, eu ainda continuo com a, porque a função é constante. Eu acho, então, que a é v0. Logo, né, nossa função de velocidade é uma constante, uma função constante, tá? Ou seja, quando a aceleração é zero, a velocidade é constante e igual a um valor inicial, tá? Mas a velocidade é a derivada da posição. Logo, eu vou chamar isso aqui de dx dt é igual a v0. Agora, nós corremos para o abraço, porque a gente vai integrar essa parada aqui, ó, dx dt é igual a integral de v0 dt. Tá? Como a gente sabe pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de uma derivada é a própria função que está sendo derivada. Então, x de t vai ser v0 é uma constante, sai integrando, integral de dt é t, mais uma constante de integração. Tá? Admitindo que a posição
da partícula seja x0 para quando t igual a zero, então x de zero é igual a v0 vezes zero mais c, que é igual a x0. Tá? Logo, c é igual a x0. Assim, nossa função, tá? Para o movimento retilíneo uniforme, é uma função que é x0, porque é o c, mais v0t. Tá? Onde v0 é uma velocidade constante e igual para desde o início do movimento. Por isso que a gente indexou assim. Você conhece isso aqui como equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, ou equação de movimento retilíneo uniforme, tá? Isso aqui significa que a posição cresce linearmente com o tempo. Exemplo disso, tá? A luz do Sol demora mais ou menos 8 minutos e 20 segundos para sair do Sol e chegar à Terra. Ou seja, a velocidade de fase da radiação eletromagnética que sai da Terra e chega ao Sol é aproximadamente constante. Ela é aproximadamente 3, tá? vezes 10 elevado à oitava, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Tá? Você piscou, ela já sumiu. Tá? Vamos fazer aqui a volta, né? Vamos derivar. Então, V de x, Vx de t é igual a dx dt. Derivando essa expressão, x0 é uma constante, tá? Então, x0 é uma constante, mais v0 vezes t. Como x0 é uma constante, tá? Como x0 é uma constante, a derivada dela é zero, v0 está multiplicando t, tá? Que é uma função linear, ele sai da derivada, dt é 1. Então, ó, vx, né? Tá? Isso leva a vx igual a v0. Bom, derivando mais uma vez, temos a aceleração nula. Certo? Então, prova-se aqui, tá? Aquilo que você viu, né? Isso aqui não saiu da mente de uma pessoa iluminada, né? Saiu da mente de uma pessoa que estudou pra cacete, tá? E mostrou para nós aí, tá? A lógica do movimento retilíneo uniforme. Ainda, né? Exemplo 2, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado. Por exemplo, a queda livre na superfície da Terra. Se você deixa um objeto abandonado próximo à superfície da Terra e desconsiderando a resistência do ar, tá? Você vai ter o seguinte, ó, F é igual a mg. Quem é mg? Gente, mg é a força gravitacional, tá? É a força gravitacional. Beleza? Essa aceleração está orientada para baixo, tá certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, meu sentido negativo para baixo, vou escrever S igual a menos mg. Tá? Usando a segunda lei de Newton, ma é igual a menos mg. Tem uma coisa aqui, tá, que eu não vou explicar para vocês, mas a gente vai cortar e eu vou falar só por cima. Isso aqui está associado com o princípio da equivalência. Na lei de Newton, massa é uma medida de inércia. Na força gravitacional, a massa é uma medida de, entre aspas, carga gravitacional. É a intensidade que mostra para a gente, aí, digamos assim,
É a fonte de campo gravitacional, quem produz o campo gravitacional. Curiosamente, esses dois conceitos, eles são medidos em quilo e eles têm o mesmo valor empírico, mas eles têm significados físicos diferentes. A gente só pode cortar por causa disso, tá bom? Justamente por causa do chamado princípio da equivalência. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. A gente vai partir aqui para a parte que mais nos interessa do cálculo. Sabendo que a aceleração é a derivada da velocidade com o tempo, então, ó, dv dt é igual a menos g, certo? Aí eu vou fazer o quê, gente? Vamos integrar dv dt vezes dt é igual a menos integral de g dt, tá? Isso aqui é um movimento de queda livre. Então, olha o que acontece, gente. Integral da derivada, né, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai chamar aqui carinhosamente de TFC, tá? A integral da derivada resulta na função em questão. Nesse caso, é a função velocidade, Vx. Agora eu vou chamar Vy, tá? De t. Por quê? Porque a gente está medindo aqui na vertical. Ela é menos g integral de dt, né, mais uma constante. Tá? Suponhamos, né, ou como fala aí os caras na internet, suponhamos que Vy num instante de tempo t igual a zero seja V0. Tá? Em geral, a gente não supõe isso. Tá? Em geral, a gente não supõe isso. A gente supõe que o corpo é abandonado do repouso. Aí você vai e coloca zero. Tá? Se o objeto é abandonado do repouso, a velocidade inicial dele é zero. Tá? Aí você faz o quê? Isso aqui é só para a gente ver as equações de movimento. Né? Ver. Ah, não, pera lá. Eu prometi para vocês que a gente ia resolver por integral definida. Né? Então, usando a integral definida pelas condições. Aqui, ó. O objeto sai de uma velocidade v0 e vai até uma velocidade vy de t para um tempo zero até o instante de tempo t. Então, a gente vai colocar os limites de integração aqui. Ó. Aqui é v0. Tá? Então, vou botar aqui. Ó. Vai de v0 até vy de t. Aí, isso aqui é essa paradinha aqui. E aqui vai de 0 até t. Tá? Beleza. Ó. Então, isso aqui é V aplicado no limite superior menos V aplicado no limite inferior, né? Então, isso aqui vai ser V, Y. Ó, né? Vamos botar aqui, ó. Integral de dV. Fazer com mais lentidão aqui. Isso aqui vai ficar integral de dV. Tá? Então, isso aqui vai ficar Vy de t menos V0, que é o teorema fundamental de cálculo. Isso aqui vai ficar menos gt menos zero. Beleza? Ou seja, Vy de t é igual a V0 menos gt. Integrando mais uma vez, temos a posição. Então, aqui, ó. Vou dizer que isso aqui é dy dt, onde y agora é a altura, em função do tempo, menos gt. Certo? Integrando, aqui, ó, indo de uma altura inicial, que eu vou chamar de h, até uma altura y de t. Tá? De dy dt dt é igual a integral de 0,
integral de 0 até t de V0 menos GT dt. Beleza? Então, isso aqui, ó, isso aqui vai ficar integral de dy, que eu vou trocar isso aqui, né? Tá? Isso aqui vai ficar y menos h, porque a integral de dy é y, aplicado no limite inferior menos o superior. Tá? Aqui, ó, y de t menos h é igual. Agora, eu vou separar essas integrais aqui, ó. Tá? Então, ó, o V0 pode sair, fica a integral de dt, e o G pode sair, fica a integral de t dt. Como vocês sabem, a integral de t é dt t quadrado sobre 2, aplicado em t menos aplicado em zero. Integral de dt é t aplicado em t menos zero. Então, assim, vou jogar já o h para o outro lado, mais v0 t menos zero, menos g, aqui é t quadrado sobre 2 menos zero. Ah, de onde tem aquele GTAT quadrado sobre 2? É daqui, gente, é da integração, tá bom? Então, essa aqui que é a expressão, tá? Para o movimento uniformemente variado, tá? A interpretação dele é que a posição varia quadraticamente com o tempo. Então, à medida que o tempo passa, a posição vai aumentando cada vez mais. E é por isso, né, que a velocidade aumenta linearmente com o tempo, e quando você abandona o objeto de uma determinada altura, ele acelera, ele não cai com a mesma velocidade. Tá? Então, vamos fazer o processo reverso. Essa aqui é a equação do sorvetão, tá? Igual a VY de t, que é igual, ó, derivada de h é zero, porque h é uma constante. V0 sai da derivada de t é 1, menos g, t ao quadrado sobre 2, a derivada de t ao quadrado é 2t, dividido por 2, fica t. Então, ó, voltamos de novo. Tá? Aceleração. Você vai ver que a aceleração é constante. Então, dv y dt vai ser, ó, derivada de V0, que é uma constante, é zero. Menos G sai, derivada de T com respeito a T é 1. Então, ó, a gente mostra aqui que a aceleração é igual à aceleração da gravidade, tá bom? Ela que levou aí a esse caso. E se a gente tivesse colocado, né, exemplo 3, e se tivesse resistência do ar, né? Um modelo interessante para movimentos com resistência do ar que a, supõe que a força de resistência do ar se opõe em sentido à velocidade e é função do módulo dela. Ou seja, a força de resistência do ar, que eu vou chamar de Fzinho, ela é B vezes V, tá? Só que ela é negativa. Por quê? Porque ela se opõe em sentido à velocidade. Dessa forma, aplicando na segunda lei de Newton, segunda lei de Newton diz que a soma das forças resultantes é a massa vezes a aceleração. Então, a soma das forças resultantes é a força gravitacional, que eu vou chamar de Fg, mais a força de resistência do ar. Isso implica em dizer que a força resultante ela é mg, né,
menos dv. Agora eu vou mudar o sentido, tá, gente? Eu vou mudar o sentido. Eu vou considerar que o positivo é para baixo e o negativo é para cima. Tanto faz. Isso vai ser coerente, tá? Mas eu vou fazer isso para facilitar a minha vida. E a força F é a força resultante. Beleza? Então, vamos lá. Assim, né? Corto aqui, B sobre M. Esse B sobre M eu vou chamar de gama. Então, vai ficar G menos gama V. Beleza? Onde gama tem a unidade de B sobre M. Tá? Assim, olha aqui que legal. dV dt é igual a G menos gama V. Beleza? Ó, gente, aqui tem V e aqui tem V. Então, isolando as variáveis dependente e independente, nós vamos ter o seguinte, ó, dV dividido por G menos gama V é igual a dt. Beleza? Nós podemos fazer isso para resolver equações diferenciais. Isso aqui é uma equação diferencial de variáveis separadas. E é por isso que a gente pode fazer isso aqui, tá? A gente está entendendo isso como um quociente diferencial. Vamos integrar, sabendo aqui, ó, que a nossa velocidade ela vai de um valor inicial zero até um valor v, ou seja, eu larguei o objeto do repouso agora, tá bom? Num instante de tempo t igual a zero até o instante de tempo t. Então, vou integrar isso aqui. Aqui, ó, int de 0 até v, beleza? E aqui, integral de 0 até t. Beleza? É isso, gente. Tá? Vamos fazer a seguinte substituição. Vocês não tiveram aí, fizeram a falta coletiva, aí não tiveram aí nenhuma resolução de tarefa sobre integral por substituição. Mas aqui eu vou fazer. Então, ds vai ser, ó, derivada com respeito a v, tá? ds dv, ele vai ser a derivada disso aqui com respeito a v. Isso aqui vai ficar, a derivada de g com respeito a v, como g é uma constante, é zero. Menos gama sai, dv é 1. Então, S é igual a menos gama v. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, multiplicar em cima e embaixo por menos gama, tá? Então, aqui eu vou botar menos gama dv, desculpa. Menos gama. Aí, para facilitar a minha vida, eu vou botar do outro lado aqui, porque eu já sei que se eu botar desse lado é o mesmo que eu dividir aqui nesse, né? Nesse primeiro. Porque, ó, esse daqui cortaria com esse. Então, vai ficar assim, ó. Então, esse gama dt vai ficar para cá. Menos gama dv vai ficar ds, tá? Aqui vai ficar ds. Tá? E isso aqui vai ficar s. O v, gente, a gente vai trocar. Então, ó, para v igual a zero, isso aqui vai ficar igual a, né? Olha aqui o s. Aqui eu vou ficar s de v e aqui vai ficar s de zero. Vamos calcular quem são esses s. Tá? Então, ó, s é g menos gama v. G menos gama v. Então, S de V é igual a G menos gama V, e S de zero é igual a G menos gama vezes zero, tá? Que é igual a G, tá? Então, né, a gente vai aqui colocar aqui, isso aqui vai ficar G menos gama V, a gente vai integrar S de G menos gama V, desculpa, de G até G menos gama V.
A integral de ds sobre s, eu botei d, mas é s, ela é o logaritmo natural, tá? O que nos leva a... Então, aqui, ó, log de g menos gama v menos o log de g, certo? Por quê? Porque é isso aqui, a primitiva disso aqui aplicada no limite superior menos a primitiva aplicada no limite inferior. E a primitiva de ds sobre s é o log. E aqui vai ficar menos gama vezes integral de t, de dt é t, a primitiva de dt é t, aplicado em t menos aplicado em zero. Pela propriedade do quociente, podemos escrever isso aqui da seguinte maneira, ó, do logaritmo aqui, né? Então, isso vai ficar isso aqui dividido por isso. Tá? Aí, invertendo, vamos ficar aqui g menos gama v dividido por v, desculpa, dividido por g, é igual a e elevado a menos gama t. Beleza? Aí você pode multiplicar isso aqui por g. Tá? Porque é esse g daqui de baixo, ó, isolando v, vamos ficar com gama v, é igual a g 1 menos e elevado a menos gama t. Tá? O que nos leva aqui, v de t é igual a g dividido por gama. Tá? B sobre m é gama, né? 1 menos e elevado a menos gama t. Se você quiser substituir isso, aqui vai ficar, ó, mg dividido por b, e aqui mb sobre mt. Tá? Ó, tecnicamente, a velocidade, no caso de resistência do ar, ela é proporcional ao peso, tá? Que é o produto m vezes g. Então, por isso que um objeto mais leve, ele demora mais a cair do que um objeto mais pesado, embora o professor de física falou para você o contrário, diz que eles caem com a mesma velocidade e a mesma aceleração. Mas por que isso acontece? Isso acontece quando a gente introduz a resistência do ar. Sem resistência do ar, a gente chama de queda livre, que é só sob a ação da gravidade. Mas quando tem uma força de resistência do ar, ela vai influenciar nesse processo, tá bom? Se você quiser saber a posição, basta integrar mais uma vez. Ou seja, x dx dt é igual a isso aqui, né? Aí você integra mais uma vez. Então, de zero, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui de zero. Não, bota de uma altura H, né? Abandonado de uma altura H até um H de T, né? Tá? De dx. É integral de zero até T dessa parafernália toda aqui. Tá? Nós vamos chamar isso aqui de delta, né? Que vai ficar x de t menos h, é igual aqui delta integral, eu vou chamar aqui isso de psi, melhor. Integral de zero até t dessa paradinha aqui, que é adimensional. Tá?
Só quem é esse psi? mg dividido por b, tá? Só para facilitar a minha vida aqui. Então, isso aqui vai ficar mais. Então, ó, vou fazer o seguinte, ó. Na verdade, isso aqui vai ser um menos. Por quê? A gente vai fazer só isso aqui, ó. Tá? Então, eu separei as duas integrais. Integral da diferença é a diferença das integrais. Integral de dt é t, né, gente? Tá? Integral de dt é t. Essa integral aqui, tá, gente, é uma outra integral por substituição. Tá? Fazendo a substituição. Menos bt dividido por m igual a s. Você vai ter aqui que vai ficar com ds é igual a menos b dividido por m dt. Tá bom? E aí você pode, né, pegar esse sinal de menos, multiplicar b sobre m, multiplicar m sobre b, tá? Posso até voltar aqui, ó. Isso aqui era o gama, né? Vamos chamar gama aqui. Então, aqui, menos gama, fica mais fácil para você ver, né? Tá? Então, vai ficar, ó. Como tem um menos aqui, aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por gama. Ó. Então, aqui, gama dividido por gama. Beleza? Então, ó, esse gama dt eu vou jogar para dentro. E aí o sinal também, né? Tá? Então, menos gama dt vai ser o ds. E e elevado a s, né? Vai ficar aqui indo de ds, indo de menos gama dt até zero. Tá? Menos gama t até zero. Aqui, ó. Aqui ó, vai ficar ó, menos gama t até zero. Aí isso aqui vai ficar ds e elevado a s. A integral da exponencial é ela mesma. Logo, né? Isso aqui vai ser e elevado a menos gama t, tá? Menos e elevado a zero. Tá? Beleza? Isso aqui some. Bom, vamos trocar os termos agora aqui, né? Isso aqui é mg dividido por b, o psi, né? Então, aqui é mg dividido por b. Aqui vai ser mg dividido por b. 1 sobre gama, o gama é b sobre... Cadê? Vamos ver como nós chamamos gama aqui. Gama é b sobre m, né? B sobre m. Então, 1 sobre gama é m sobre b. Então, aqui vai ficar m dividido por b. Tá? Então, aqui vai ficar por m quadrado, b quadrado, g. Aí, para ficar bonitinho, mais parecido com o outro, eu vou colocar o sinal de menos aqui e vou botar isso aqui, 1 menos essa exponencial, porque o e na zero é 1. Então, fica dessa maneira. Ó. Tá? Então, você acha uma função do tempo que mostra para você que tem um termo aqui ó, que depende linearmente de t, mas tem um termo aqui que decai exponencialmente. Se você for expandir isso aqui para as primeiras ordens, isso aqui vai dar um movimento
retilíneo uniformemente variado, porque a resistência do ar vai ser suficientemente pequena, tá bom? Se você derivar, né? Opa, V, né? Eu chamei de X aqui, né? Eu mudei alguma variável aqui. Vou botar até X de T, é melhor. Então, V de T deriva isso aqui, ó. V de T vai ser mg dividido por B menos m quadrado dividido por b quadrado vezes g. Aí isso aqui, ó, quem é essa derivada? Essa derivada vai ser menos gama. Então, vai ficar mais gama, né? Então, aqui vai ficar gama e elevado a menos gama. Eita. Beleza? Mas isso aqui é B sobre M. Então, a gente já vai matar isso aqui. Vai ficar mg dividido por B, né? Então, tecnicamente, isso aqui vai voltar a ser o que era, ó. V de T é mg dividido por B, 1 menos E elevado a menos gama T. Tá? Que é coisa que a gente já tinha descoberto. E derivando mais uma vez, A de T vai ser mg dividido por B. Aqui, ó, aí vai cair menos com menos, E elevado a menos gama T. Tá? Ou seja, isso aqui, tá? Tá faltando alguma coisa aqui. Vai cair um menos. Desculpa. É G, agora sim. Porque vai cair o gama, né? E o gama é B sobre M. É G, E na menos gama T. O que significa isso, gente? Inicialmente, a aceleração é G. É a própria aceleração da gravidade. E essa aceleração vai diminuindo exponencialmente à medida do tempo, até o ponto que essa aceleração chega a zero. O que é isso, gente? É quando o paraquedista está em velocidade constante. Tá? Ele abre o paraquedas e ele atinge uma velocidade constante. Tá? Então, o paraquedas ele retarda a aceleração do movimento. Tá bom? Essa que é a função do paraquedas. Então, esse é um movimento muito interessante para um paraquedista, por exemplo. Tá? Na verdade, o modelo do paraquedista é um pouquinho mais complicado, porque ele depende da velocidade ao quadrado. Mas esse é um modelo de queda livre. Um objeto em queda livre ele não cai sempre com a velocidade aumentando quadraticamente com o tempo. Tá? A relação é exponencial. E a aceleração desse movimento não é constante, ela vai decaindo exponencialmente ao longo do tempo. Tá? Mas você pode fazer o seguinte aqui, ó, também. Aqui, ó. P vezes V, mg menos mg vezes isso aqui. Tá? Aí você pode fazer o seguinte. Joga isso para esse lado. É igual a PV menos mg. Isso aqui é a aceleração. Tá? E aí você volta para a sua equação inicial, que é a segunda lei de Newton. Beleza? Um último caso aqui é o do sistema massa-mola. Tá? Um sistema massa-mola é composto por uma massa, por uma mola, que exerce uma força elástica na mola. Tal força, para valores não muito grandes de elongação, satisfaz a lei de Hooke. Ou seja, a força é proporcional ao deslocamento da mola. Então, usando a segunda
lei de Newton e considerando a força elástica como força resultante do sistema, sobre o sistema, MA igual a menos KX, tá? Ou A é igual a menos, vou chamar isso aqui de ômega ao quadrado x. Ah, por quê, professor? Porque eu já sei que vai dar certo, tá? Vamos lá. Como a aceleração é a derivada da velocidade, então, dv dt é igual a menos ômega ao quadrado x. Ah, mas aí eu não sei o que fazer. Vamos adotar a seguinte estratégia. Vamos escrever a velocidade como função da posição, que é função do tempo. Em outras palavras, nós vamos compor, fazer uma composição das funções velocidade e posição. Vamos escrever que V de x de t, né? dv dt vai ser o quê, gente? Regra da cadeia. Então, aqui vai ficar dv dx e aqui dx dt. Mas, por definição, dv dx dt é o próprio v. Então, aqui, ó, a gente pode substituir isso aqui por v dv dx. Agora sim, a gente reduziu 3 variáveis a 2, a velocidade e a posição. Agora é possível trabalhar. Ó, eu vou trocar isso aqui por VdV/dx. E aí, né, o que eu vou fazer? Vamos poder escrever VdV é igual a menos ômega dx. Integrando com as condições V de 0 é igual a V0 e x de 0 é igual. Como é que eu fiz aqui? Tá, não, eu vou fazer o seguinte. Indo de V de 0 até V de x, não é isso? V de x. E x de 0 até x de t. Exatamente. Tá? Integral disso aqui, ó. É integral de x de 0 até x de t. Integral de v dv, v quadrado sobre 2. Menos v de 0 ao quadrado dividido por 2. Aqui é a mesma coisa, só que vai ser um ômega, né? Ao quadrado, x de t, botar x ao quadrado, x ao quadrado sobre 2, menos
x de zero, x quadrado de zero, dividido por 2. Tá? Beleza, agora vamos organizar essa paradinha aqui. Tá? Isolando a velocidade, v ao quadrado, tá? Dividido por 2 é igual a v ao quadrado de zero dividido por 2 menos ômega ao quadrado, essa parafernália aqui. Suponhamos que a posição inicial seja zero e que a velocidade inicial seja a, bota aqui, vamos botar x0, né? E que a velocidade inicial seja nula, ou seja, ele parte do repouso, tá? Aí, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Isso aqui é zero. E isso aqui vai ficar, vou trocar isso, vai ficar com x0 ao quadrado. Porque tem um sinal de menos, eu vou inverter esses caras aqui, vai ficar assim, ó. Aí eu vou fazer uma outra coisa aqui também. Esse 2 aqui, ele está comum, eu vou jogar ele para fora do parênteses. Tá? Aí isso vai permitir a gente cortar ele com esse outro 2. Tá? Dessa maneira, vai ficar aqui, ó. V é igual a raiz, esse 2 corta aqui, né? A raiz dessa parafernália aqui. Tá? Assim, né, a gente sabe que a derivada da posição é a velocidade, e a gente fica com isso dessa maneira aqui. Integrando, não, separando as variáveis e integrando. Aqui, ó, dx dividido por isso tudo aqui é igual a dt. Vamos integrar, né? Naturalmente, esse aqui vai de x0 a x, até x. X0 a x. E o outro vai de 0 a t. Tá? Tá bom? Beleza, né, gente? Então, ó, quem é essa derivada aqui? Ó? Vou já jogar para cá, né? Vamos ficar aqui com 1 sobre ômega, que é 1 sobre a raiz de ômega quadrado. Aqui eu não vou botar um x0 aqui. Tá? E aqui vai ficar 1 sobre x zero ao quadrado. Tá? Então, aqui é possível ver que x dividido por x0 é igual a s, e ds é igual a 1 dividido por x0 ds. Então, esse 1 sobre x0 ds vai virar o dx, vai virar o x0 vai virar o ds, e o s vai de x, vai de 1 aqui, né? Para quando x igual a 1, quando x igual a x0, aqui até x dividido por x0. Oh, caramba!
Terminando já. Isso aqui vai ficar S quadrado. Isso aqui vai ficar ds. E esse x0 vai sumir porque foi assimilado, subsumido ao dx, né? Por meio da transformação. Isso aqui, gente, é a integral de arco-seno, tá? Isso aqui é P. Aqui vai ficar integral arco seno de aqui x dividido por x0 menos arco seno de 1 é igual a t. Gente, só que o arco cujo seno é 1 pode ser qualquer múltiplo de π dividido por 2. Múltiplo par de π sobre 2. Ou seja, desculpa, par não. Múltiplo par de π sobre... Múltiplo par de π sobre 2? Não. Não é, peraí. Seno de π sobre 2 é 1. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Tá, é só no primeiro quadrante. Deixa eu ver como eu vou colocar isso aqui. Tá. Qualquer valor, que é ó, π sobre 2, mais 2k vezes π. Tá? Π sobre 2 mais uma volta. Por quê? Porque o seno, tá? Ele vai ser 1 somente em um ponto aí do período domínio 0 a 2π, né? E ele vai ser 1 para o valor de π sobre 2. Ele vai voltar a ser 1 para π sobre 2 mais 2π, que é o quê? 5π sobre 2, tá? Então, isso aqui vai ficar π sobre 2 mais 2kπ, tá? Então, vai ficar mais π dividido por 2 mais 2kπ. Se você quiser colocar aqui, vai ficar 4kπ dividido por 2. Aí aqui vai ficar 4kπ sobre 2. Vamos botar aqui π sobre 2. Aqui vai ficar 1 mais 4k, né? Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Mais 2kπ é uma volta, mas 4kπ é duas voltas. Então, é isso que vai ficar aqui. Esse 2kπ, gente, depois ele vai sumir, porque o seno se repete para esse valor, tá? Então, vamos deixar separado mesmo. Tá? Esse aqui que é o arco seno de 1. Logo, a gente encontra aqui que x de t vai ser x0 seno de ômega t. Faltou explicar o ômega aqui, né? Mais... Tá. Caiu meu fone. Ômega t mais π sobre 2.
E aí, professor, para onde vai parar o 2κπ? Bom, todo seno, gente, ele tem o mesmo valor para 2κπ repetições. Então, por exemplo, se você soma 2π com seno, por exemplo, seno de 90 mais 2π vai ser igual ao vai ser o seno de 90. Então, vou pegar aqui, ó. Lembremos. Seno de A mais 2π. Pelo seno da soma, isso aqui é seno A, cosseno de 2π, mais seno de 2π, cosseno de A. Como você sabe, o seno de 2π é zero. Ele é zero. Tá? E isso aqui vai ser seno de A. Por quê? Porque o cosseno de 2π é 1. Então, por isso que a gente eliminou, né? A mesma coisa aqui, né? 2κπ, você colocar, tá? Se você botar mais 2π também vai, né? Você colocar aqui, ó, mais 2π. Aí você vai botar 2π mais 2π. Aí aqui vai ficar 2π mais 2π. Tá? Só para você ver aqui que ainda vai dar um inusitado. Para tirar, né? Aí eu vou trocar isso aqui por quem, ó? Pelo cosseno da diferença. Então aqui vai ser cosseno A menos seno B, seno A. E esse aqui, né? Esse aqui, ó, vai ser seno 2π, cosseno 2π, mais seno 2π, cosseno 2π. Isso aqui é zero, né, gente? É zero porque os dois termos têm seno de 2π, então isso aqui é zero. Esse aqui vai ser 1, e esse aqui vai ser zero. Seno de 2π é zero, cosseno de 2π é 1. Então, ó, seno de A mais 4π, tá? Vai ser seno A vezes 1, vezes o cosseno de 4, aqui eu já coloquei, né? Deixa eu isso aqui. Mais zero vezes o cosseno de A, que é igual ao seno de A. Se fizer isso sucessivas vezes, você consegue provar que você prova que seno... Isso vale para o cosseno também, tá? 2κπ é igual a seno de A. E que o cosseno de A mais 2κπ... Aí você... Espero que você não se sinta muito burro com o que eu vou falar agora, porque, assim, quando me falaram, eu me senti muito burro, né? Eu disse, porra, mas é óbvio, né? Tá? Se a função é periódica, ela tem que se repetir depois do período. E o período com que ela repete é 2π. Valeu, galera. Falou. Um forte abraço para vocês e até o cálculo 2.